Hoje eu estou aqui para falar para você sobre os 6 principais conceitos do hop: pipelines, transforms, workflows, actions, projects e environments. Então vamos começar falando sobre pipelines. O que são esses pipelines de dados? Pipelines são uma coleção de transforms. Transforms são essas caixinhas de processamento que nós vamos ver a seguir. Então, pipelines são coleções de transforms ligadas através de hops. Hops são essas setinhas que indicam o fluxo da informação, o caminho a ser seguido do dado dentro do pipeline. E o pipeline de dados ele pode executar diversas tarefas em cima do dado, como ler, escrever, limpar, transformar, enriquecer e até modificar. Já o conceito de transform, que são essas caixinhas aí, eles são unidades de trabalho dentro do hop. Então, cada caixinha dessa, ela foi programada para executar uma tarefa mais básica, mais simples. E isso dá muita performance ao hop, porque cada caixinha já está extremamente otimizada para executar aquela tarefa. Imagina a tarefa de substituir uma string por outra, por exemplo, remover acentos, esse tipo de coisa. A gente tem transforms específicas para fazer isso, que trazem para o hop um ganho de performance muito grande e evita, para quem é desenvolvedor hop, ter que programar isso via linha de código, via programação mesmo ali, escrevendo um monte de if, else, aquelas coisas, né? E são essas caixinhas que são responsáveis por transformar o dado, modificar o dado, processar o dado, ler, enriquecer e fazer esse monte de tarefas que a gente quer fazer com o dado. Elas são executadas de forma paralela, todas elas iniciam ao mesmo tempo assim que um pipeline é iniciado. Isso quer dizer o seguinte: embora o dado passe pela primeira caixinha dentro do seu pipeline, pela primeira transform, e vá para a segunda transform, depois para a terceira transform e assim sucessivamente, eles são executados em paralelo. Isso quer dizer o seguinte: eu posso estar na linha 200 lá na minha última transform do meu pipeline e na linha 3 milhões na primeira, e elas estão sendo executadas em paralelo. Isso também quer dizer que se eu tiver alguma transform que execute alguma coisa, seja no meu sistema de arquivos, como criar um arquivo ou apagar um arquivo, ou no meu banco de dados, podendo também apagar uma tabela ou apagar dados de uma tabela, a gente chama de dropar a tabela ou dar um truncate com uma tabela, né? Se essa transform estiver programada para executar isso, ela vai executar no início da pipeline, a não ser que você tome alguns devidos cuidados na construção dessa pipeline. Então tenha muita atenção a isso. O terceiro conceito do hop que eu venho trazer para você é o conceito de workflow. O workflow é o orquestrador do hop. Então, o que ele faz? Ele é um conjunto de operações que devem ser executadas sequencialmente por padrão ou até mesmo paralelamente se você configurar o hop para isso. Ele não efetua processamento no dado em si, mas ele faz tarefas como enviar e-mails, copiar arquivos. E o workflow é criado através de uma coleção de actions. Lá no pipeline nós temos as transforms, que são essas caixinhas de unidade de trabalho. Aqui nós temos actions, que são bem parecidas. Elas são caixinhas em que você configura uma dada ação que deve acontecer, você sinalizar para o sistema que ele deve executar aquela ação. E toda caixinha dessa, toda action, ela sempre vai te retornar 2 valores aí no mínimo, que são os valores de se a execução foi verdadeira ou deu certo, né? Ou se foi falsa ou deu errado. Então são sempre 2 valores, sim ou não, basicamente. E você pode condicionar a execução de uma próxima action de acordo com que se a primeira action deu certo ou deu errado, ou mesmo incondicionalmente. Ou seja, mesmo que a action tenha dado certo ou errado, independente do resultado da sua execução, você vai executar a próxima action. Um workflow também pode ter uma action de transform, e por isso ele orquestra essa carga de dados. Ele também pode ter sub-workflows, que vão chamar outras workflows, vão chamar actions, e assim fazer um processo até mesmo recursivo. Agora que a gente já falou sobre pipeline, transform, workflow e action, vamos falar sobre 2 conceitos muito bacanas que existem no Apache Hop. O primeiro, projetos. Projeto é um agrupamento conceitual de variáveis e configurações que você faz para você executar aí os seus pipelines de dados e suas cargas de dados.
Imagina o seguinte, você tem um projeto da empresa como um todo e subprojetos de áreas distintas, como financeiro e vendas. Então você tem um projeto que ele me dá a conexão com um banco de dados e aí essa variável é global. Eu crio um novo projeto do financeiro e a partir daí eu herdo essa conexão com o banco de dados do meu projeto principal, mas eu posso dizer que eu só vou ter acesso a algumas tabelas, eu posso dizer que eu só vou ter acesso a algumas pastas do meu servidor de arquivos. E essas pastas são referentes unicamente ao projeto financeiro. E o mesmo vale para o projeto de vendas. Eu posso criar variáveis que só atendem ao projeto de vendas. E abaixo do projeto de vendas, eu também posso criar outros subprojetos que vão herdar algumas características e vão ter as suas próprias características. E além disso tudo, ou seja, de eu poder organizar em projetos todo o meu desenvolvimento no Apache Hop, eu também posso criar ambientes. Isso é muito legal para quem é desenvolvedor e trabalha com DataOps e DevOps, porque eu posso criar um ambiente de homologação, um ambiente de testes e um ambiente de produção e mudar de um ambiente para o outro através de um único clique. Então imagina o seguinte, eu tenho um projeto e dentro desse projeto eu criei 3 ambientes. Um ambiente de desenvolvimento, um ambiente de homologação e um ambiente de produção. No ambiente de desenvolvimento, eu tenho as variáveis de conexão com o banco de dados, que replica lá o banco de dados da minha empresa, mas ele está localhost, ele está na minha máquina. Então, eu coloco essas variáveis apontando para a minha máquina. Eu tenho meu usuário, minha senha, né? Todas as credenciais e todas as configurações que eu preciso para conectar nesse banco de dados, apontando aqui para o endereço do meu computador local. E eu faço aqui o meu desenvolvimento do meu pipeline de dados, do meu workflow, de toda a minha estrutura de dados aqui, toda a minha estrutura de carga através do Apache Hop. Feito isso, agora eu quero passar para a equipe de homologação. Então eu faço uma configuração de um ambiente de homologação em que tudo que eu tenho que aponta atualmente para localhost, que está na minha máquina, que é um ambiente de desenvolvimento, eu vou ter replicado, mas para o ambiente de homologação. Então eu tenho um servidor de homologação, eu tenho pastas lá também no file server de homologação, e aí basta eu clicar e selecionar que eu quero agora executar todo o meu workflow, todo o meu pipeline no ambiente de homologação. E vai executar isso tudo em outro servidor, em outro ambiente. E o time de homologação me dando ok, falando que a carga foi executada com sucesso, os números estão ok, eu passo a executar isso no meu ambiente de produção. Eu posso apenas selecionar lá que eu quero que seja executado no ambiente de produção e assim vai ser executado. Viu como é que o Hop é fácil, flexível, rápido e te ajuda a desenvolver cargas incríveis em pouquíssimo tempo sem escrever nada ou quase nada de linha de código? Vem pro Hop você também!